Olá, galera do sétimo ano. Aqui é a professora Maiara. E na aula de hoje, nós vamos ver a continuação do assunto da aula que nós vimos na aula passada, certo? Então vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês abram aí o livro de vocês lá na página 107, para vocês irem acompanhando aqui comigo. Essa parte aí da página 107 nós já vimos na aula passada. Vou só dar uma revisada nos principais conceitos para a gente poder pegar aqui o fio da meada e o contexto para a gente ver o restante do conteúdo, certo? Mercantilismo. O que era o mercantilismo? O mercantilismo é o nome dado ao conjunto de práticas econômicas adotados pelos países absolutistas europeus ali naquele período onde vigorou o absolutismo. Lembrando que absolutismo e mercantilismo foram práticas que se completavam, né? Que coexistiam. O absolutismo era o conjunto de práticas políticas, que era ali a forma de governo onde o rei ele detinha o poder absoluto, onde ele ditava as regras, onde ele fazia as leis, onde ele executava as leis, ou seja, ele tinha o poder absoluto, tanto o poder executivo, legislativo e judiciário. Ele governava, ele criava as leis e ele julgava, né? E o mercantilismo é o conjunto de práticas econômicas, né, que eram praticadas nessa época. Em resumo, as principais práticas são essas aqui: o metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e a exclusividade colonial, o exclusivo colonial. Então vamos lá. O que era o metalismo? Crença segundo a qual, quanto mais ouro e prata uma nação possuísse, mais rica ela seria. Com base nessa crença, procurava-se acumular metais preciosos no país. É óbvio que até hoje, né, os metais preciosos são muito valorizados, mas naquela época eles eram muito mais. Não é à toa que, por exemplo, Portugal, quando iniciou a colonização do Brasil, desde o início eles ficaram ali procurando metais preciosos, né? Até porque também já tinha sido encontrado lá na América Espanhola, então eles acreditavam que aqui tinha. Então os portugueses nunca desistiram de procurar. Então, o metalismo, lembrem, né? Essa palavra já vem de metal, metais preciosos. Era o desejo de acumular metais preciosos. A balança comercial favorável, princípio decorrente do metalismo. Veja por quê. Na época, o dinheiro era feito de ouro e prata. Assim, a forma de reter ouro e prata em um país era exportar o máximo e importar o mínimo, mantendo-se assim com a balança comercial favorável. Traduzindo, gente, exportar o máximo, ou seja, vender o máximo e importar o mínimo, comprar o mínimo. Isso é o princípio de qualquer comércio. Para o seu comércio ter lucro, você tem que vender mais do que o que você compra, né? Porque assim você vai estar obtendo lucro. Se você só está comprando mercadoria e não está vendendo a sua mercadoria, você vai ter prejuízo, vai ficar acumulando mercadoria lá. Então, a balança comercial favorável, traduzindo em miúdos, é isso. O protecionismo incentiva o comércio e a manufatura nacionais, protegendo-os da concorrência estrangeira. Recomendava-se, por exemplo, o aumento dos impostos sobre os produtos estrangeiros, a fim de torná-los mais caros, favorecendo os similares nacionais. Ou seja, as práticas econômicas, assim, gente, lembrando que essas práticas econômicas, elas eram extremamente controladas pelo Estado. O Estado, ele mandava na economia fortemente, até porque o Estado era um Estado absolutista, então ele mandava em tudo. Então, assim, as práticas econômicas, elas eram protecionistas. O Estado ele exigia que a economia dos produtos nacionais fosse sempre mais valorizada em detrimento dos produtos vindos de fora. Então, sempre você priorizava os produtos nacionais. Isso era o protecionismo. E o exclusivo colonial. Isso é o mais simples da gente entender, né? As colônias deviam comercializar exclusivamente com as suas metrópoles. Um exemplo, os colonos da América Espanhola deveriam comercializar somente com a Espanha, que era a sua metrópole, e comprar somente dos espanhóis também. Mas na prática não era isso que ocorria muitas vezes. Os colonos comercializavam diretamente com diferentes países e continentes. Aqui no Brasil, por exemplo, existia essa prática do exclusivo colonial, existiu até 1808, quando Portugal promoveu a abertura dos portos. Vocês vão estudar isso mais futuramente. Mas, né, nem sempre essas leis eram obedecidas, até porque muitas vezes a colônia, por ser distante,
da metrópole, não tinha tanta vigilância, né? Portugal e Brasil ficam ali numa distância considerável, nem sempre os portugueses conseguiam fiscalizar isso. Então, muitas vezes, essa prática ela não era seguida 100% ao pé da letra. Mas, em resumo, as principais práticas do mercantilismo eram essas. Quando vocês verem essas palavrinhas aí, vocês já vão saber direitinho o que eram. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje aí na página 108. Então, assim, gente, os conceitos que nós estudamos sobre o mercantilismo foram bem generalizados, né? A gente vê ali o conceito central, né, da definição do que é o mercantilismo. Porém, o mercantilismo, ele não funcionava da mesma forma em todos os lugares. Por exemplo, em alguns países, algumas práticas eram mais, né, realizadas e outras menos, e em outros países também acontecia essa variação. Certo? Então, aqui a página 108, ela é o mercantilismo variou no tempo e no espaço. Aí ele começa falando sobre a Espanha, né? Na Espanha, o rei Filipe II predominou o metalismo, né? A Espanha, ela buscou acumular metais preciosos. A Espanha, ela colonizou ali parte da América, né? Ali territórios onde hoje equivale ao México, onde hoje equivale ali aos países da América Central e aos países aqui da América do Sul, exceto o Brasil, que foi colonizado por Portugal. Então, eles sempre predominaram ali a prática do metalismo. Era do metalismo que eles tiravam ali a sua principal riqueza, as suas principais riquezas vinham da extração de metais preciosos. Já na França, a prática mais utilizada foi a do protecionismo, né? O governo ele intervinha na economia, protegendo as manufaturas francesas. Então, a gente percebe aí que na Espanha você tinha fortemente a prática do metalismo e já na França, do protecionismo. Na Inglaterra, a rainha Elizabeth I, que não é a Elizabeth atual, tá, gente? Ela é velhinha, mas não tanto, né? A Elizabeth I, a atual é a Elizabeth II, né? A Elizabeth I, ela adotou o protecionismo. Ela empenhou-se em incentivar o comércio exterior e a marinha mercante do seu país. A marinha inglesa, ela sempre foi uma instituição muito poderosa, até porque, né, a Inglaterra ela é uma ilha, ela é cercada por mar, então sempre a sua principal defesa foi a marinha, por isso a marinha inglesa sempre se destacou bastante. Para incentivar esse comércio, a Elizabeth ela concedia prêmios às manufaturas inglesas. O que eram as manufaturas, falando nisso? Manufaturas eram todos aqueles produtos que eram produzidos dentro da Inglaterra. Nessa época, você ainda não tinha uma indústria, né? não tinha produtos industrializados, ou tinha, mas muito pouco. Então, tudo que era produzido de forma manual, artesanal. Então, daí vem o nome manufatura, né? Ela procurava incentivar o comércio exterior, né, concedendo prêmios às manufaturas inglesas, enquanto ela aumentava os impostos sobre os produtos estrangeiros, sobretudo os tecidos franceses. Sempre teve essa concorrência comercial muito forte entre Inglaterra e França, porque elas são vizinhas, né? Então, assim, ela também protegeu a indústria naval, a mineração. O motivo é simples, como eu já tinha falado. Por estar numa ilha, a Inglaterra precisava de navios para comercializar com outros países. E fazer navios precisava de madeira e de ferro. Então, a monarquia inglesa ela também acumulou capitais, né, acumulou dinheiro, custeando e apoiando a pirataria nas costas da América, da África e da Ásia, né? A pirataria eram navios que circulavam ali, saqueando, roubando, assim, assaltando outros navios que vinham com mercadorias, né? Claro que não era ali aquela coisa tão romantizada que a gente vê nos Piratas do Caribe, né? Mas era mais ou menos aquele princípio ali, né? Navios que saqueavam e assaltavam mercadorias no oceano. Essas medidas dos reis absolutistas fortaleceram os estados nacionais e, ao mesmo tempo, promoveram o crescimento de um grupo social que lucrava com o comércio e a burguesia, que era a burguesia mercantil. O acúmulo de capitais por meio da circulação de mercadorias permitiu que a Revolução Industrial viesse a acontecer. Assim, o mercantilismo criou as condições para a emergência do capitalismo. A Revolução Industrial foi justamente quando esses produtos pararam de ser manufaturas, pararam de ser apenas produtos artesanais feitos à mão e começaram a ser produzidos em larga escala em indústria. E para que essas indústrias nascessem, eles precisavam acumular riquezas para poder financiar, né, esse desenvolvimento industrial.
E por isso que a Revolução Industrial ela aconteceu primeiro na Inglaterra, porque a Inglaterra nesse período era o país mais poderoso, né, do mundo, era o país que mais explorava, era o país que mais acumulava capital. Não é à toa que ela foi o primeiro país a passar por esse processo. A Revolução Industrial também é outra coisa que vocês vão estudar um pouco melhor mais lá na frente. Agora, passando aqui para a página 109, a parte da formação das monarquias ibéricas, né? Esse termo ibérica vem do território, né, chamado de Península Ibérica, que é ali a península onde ficam os países Portugal e Espanha, né? Tendo a monarquia, tanto a monarquia portuguesa quanto a monarquia espanhola se formaram durante as lutas dos cristãos para expulsar os árabes muçulmanos da Península Ibérica. Né? Ali coincidiu de ser um período onde os árabes estavam se expandindo, eles dominaram aquele território ali por bastante tempo, mas aí os portugueses e os espanhóis conseguiram expulsá-los lá nas guerras de reconquista. Com a invasão dos árabes, a liderança cristã se retirou para o norte da Península Ibérica, onde ela fundou os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. E a partir do século IX, no entanto, animada pelo espírito das cruzadas e das desavenças entre os próprios muçulmanos, a liderança cristã iniciou as lutas de reconquista. Então, aqui no mapa, a gente observa esse processo, né, que aqui no século XI, a maior parte do território estava ainda sob domínio árabe, né, e os reinos já estavam aqui ao norte. E aí, já no século XII, aqui a gente já tem esse território árabe diminuindo, eles vão empurrando os árabes, né, e aumentando o seu reino, né, gradativamente. Aqui já no século XIII também, esse território já diminui. E no século XV, os portugueses e os espanhóis praticamente conseguiram ali expulsar totalmente os árabes do seu território. Aí sim, após essa expulsão, com esses reinos fundados pelos cristãos se tornando ali soberanos nesse território, iniciou-se o processo que levou à formação desses países. Até então, né, esses países ainda não existiam, eram apenas reinos. Né? A gente começa aí na página 110, a gente vai falar sobre a primeira formação de Portugal. No século XI, o nobre Henrique de Borgonha ganhou do rei de Leão e Castela, como recompensa por sua participação na luta contra os árabes, uma faixa de terra, o chamado Condado Portucalense. O seu filho e herdeiro continuou a combater os árabes e, ao mesmo tempo, liderou a luta para conquistar a independência do condado. E em 1139 ele rompeu com o reino de Leão e Castela e proclamou a independência do condado, fundando assim o reino de Portugal. Afonso Henrique sagrou-se rei, o primeiro rei de Portugal, e deu início à dinastia de Borgonha. Os reis dessa dinastia continuaram lutando contra os árabes e, em 1249, incorporaram as terras de Algarve, a região sul. Completou-se assim a formação do Reino de Portugal, que era chamado de Reino de Portugal e Algarves. Ou seja, ele rompeu ali com os reinos de Leão e Castela, que posteriormente, né, viraram a Espanha, e do condado, da faixa de terra que ele ganhou e formou um condado, ele proclamou a independência desse condado e fundou o Reino de Portugal. Então, o Reino de Portugal ele foi fruto desse processo. Já a formação da Espanha, vocês podem ver que o território da Espanha ele é um pouco maior, né? Portugal, ele fica só nessa faixa de terra verdezinha aqui que a gente vê no mapa, e o restante aqui eram os reinos restantes, né? Que vieram a dar origem à Espanha. Já o território da Espanha, ele teve um processo um pouco diferente. A luta dos cristãos, né, nessa região contra os muçulmanos era liderado pelos reis de Aragão e Castela. Né? E no início do século XIII, esses reinos contavam com cidades portuárias, movimentadas, né? Cidades ali que tinham acesso ao mar, que tinham portos e eram bastante movimentadas e tinham um comércio bem presente. Como, por exemplo, Barcelona, e uma burguesia mais próspera, que colaborava com a monarquia, fornecendo dinheiro para a luta contra os árabes da religião muçulmana. Já em 1469, ocorreu um fato decisivo para que esse processo que estamos estudando. Os reis cristãos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, se casaram.
e uniram as suas terras e seus esforços no combate aos árabes. Em 1492, os exércitos de Fernando e Isabel ampliaram seu território, reconquistando Granada, que era o último pedaço ali da península que ainda estava sob domínio árabe. Anos depois, com a conquista de Navarra, completou-se a formação do Reino da Espanha. Então, enquanto Portugal nasceu de um processo de independência de um território que tinha virado um condado, a Espanha nasceu, né, do casamento dos reinos restantes. Então, o rei do condado do Reino de Aragão se casou com a rainha do Reino de Castela. Eles uniram seus reinos, né, uniram seus exércitos, se tornaram muito mais fortes e a partir daí finalizaram esse processo que já estava quase concluído, que era o processo de expulsão dos árabes, e aí eles fundaram o Reino da Espanha, um reino que englobou ali todos esses outros territórios. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Vocês chamam lá no WhatsApp e perguntam, certo? E até a próxima.